Se você tem uma criança que ela tem uma desorganização por alguma coisa visual que chama atenção, ou olfativa, que às vezes a gente não se dá conta e você não sabe por que essa criança agiu dessa forma, uma vez eu estava viajando e a criança, um bebê, ela começou a chorar muito, era de noite, porque eu viajo durante a noite, eu me desloco daqui para uma cidade, e durante a noite essa criança começou a chorar. E essa mãe se desorganizou completamente, era uma mãe novinha. E a criança chorava, e ela já tinha tempo que ela estava chorando. Eu peguei a criança, disse, calma, peguei a criança da mão dela e disse, calma, eu tirei a roupa da criança toda, eu futuquei a criança, ao mesmo tempo que eu olhava quais os pontos poderiam doer nessa criança, eu também procurava acalmar essa criança com a minha mão, tirei a roupinha dela, fazia um pouco mais de frio, eu consegui acalmar essa criança, em algum momento ela se acalmou, aí eu dei para a mãe, vesti a roupa de novo, calma mãe, vi se estava de cocô, se estava incomodando, se estava de xixi, se estava incomodando, porque muitas vezes a questão proprioceptiva, que começa muito cedo, pode ser com a quantidade de xixi ou pode ser com cocô que assa. Então, é necessário saber, olhar a criança para saber o que está acontecendo. Depois que eu acalmei, eu dei para a mãe. Então, às vezes você vê uma criança chorando, sem você saber por quê, pode ser um cheiro, pode ser uma questão auditiva, pode ser uma questão visual, isso desorganiza, procure saber antes de você reagir. Porque se você souber pelo que a criança está passando, o seu comportamento vai ser ou de uma intervenção sensorial necessária ou comportamental. Então, se você tem uma criança que tem hábitos alimentares diferentes e viciosos, a criança só assiste, só come assistindo TV. Isso é comportamental, não tem nada a ver com sensorial. Então, você tem que agir com autoridade, mostrando a necessidade da rotina e da colocação do hábito de forma saudável através da sua autoridade, porque isso não tem nada a ver com sensorial, isso é comportamental. Se você tem uma criança que se desorganiza porque a comida está dando nojo, ela se joga no chão, não precisa ela se jogar no chão. Isso é comportamental. Você pode até tirar aquilo que provoca o nojo, mas o cair no chão não tem necessidade. Porque você forçou a criança a comer, você obrigou? Não. Mas se por acaso você tem um problema alimentar, você tem que dizer a ela, ó, mamãe, essa aqui é a comida. Aí vale aquela máxima de que eu não quero comer, eu só quero comer biscoito, eu só quero comer Mac, eu só quero tomar refrigerante, tudo bem. O seu almoço está aqui. Quando você tiver fome, o seu lanche você faz. Qual é o lanche? O almoço. Essa máxima é válida para os comportamentos. Mas quando é uma questão de seletividade alimentar, você leva para o terapeuta ocupacional. Mas, se é comportamental, a sua intervenção será de outro jeito. Morder. A mãe deixou a criança morder. Em algum momento, ela aprendeu a se defender mordendo. Você vai ter que usar algumas necessidades, algumas ferramentas comportamentais para diminuir essa necessidade e mostrar para ela que isso dói e que não é para ela morder. Mas quando ela tem uma necessidade sensorial, você tem que fazer intervenções com o terapeuta ocupacional. Ensinar como fazer isso não é uma máxima, não dá para fazer isso. Porque eu preciso ter a orientação, eu preciso pegar essa criança, eu preciso avaliar essa criança, eu preciso saber o contexto desse ambiente para saber quais seriam aquilo que a gente chama de dieta sensorial. Entende? Então, não tem como a gente ficar numa live ensinando como acabar com isso. Porque usar ferramentas para audição depende da criança, do nível, do que ela se apresenta. Ela é hiper, ela é hipo ou ela é buscador? Não sei. Para cada um tem uma orientação diferente e a gente precisa ver individualmente como está essa criança. Então, a gente precisa avaliar. Não é uma coisa tão simples e tão, assim, receita de bolo. Cada criança é uma criança. O que eu quero com tudo isso, o que eu quero trazer para vocês, o que eu quero dizer é que uma coisa é você ter, dentro de todo o seu processo de integração sensorial, alterações que levam ao transtorno e uma linha tênue entre a questão comportamental. E dentro dessa questão comportamental, as intervenções são diferentes. Então, significa que buscar
álibis e justificativas do comportamento da criança numa relação de transtorno não vai ajudar a criança. Não vai. Ao mesmo tempo, também, em outra contrapartida, que bater na criança, gritar com a criança, perder a cabeça com ela, porque ela tem um contexto comportamental alterado, desorganizado, por causa de uma questão de um transtorno de percepção sensorial, também não vai levar a gente a lugar nenhum. A pesquisa, a busca, a consulta é válida. Mas olha as dicas que eu já dei em relação a tudo isso. Quando a criança manifesta no próprio corpo e sem um contexto determinados comportamentos que parecem birra ou parecem situações que são de comportamento, você precisa ver qual o contexto daquela situação. Hoje mesmo a criança chorou absurdamente porque queria entrar na minha sala porque tem brinquedos. Ela estava chorando porque ela queria que isso fosse feita à vontade dela. Em contrapartida, um outro dia, um bebezinho, irmã de uma cliente minha, chorou copiosamente. Ela chorou do nada, mas ela chorava como se ela estivesse sentindo dor. A gente pegou, tirou a roupa toda, botei no ar-condicionado, acalmei. Fui tentando descobrir se tinha alguma dor, até que, de alguma forma, algo passou e ela voltou ao normal. É sem contexto, não tinha acontecido nada. Então, essas coisas estão por aí. Mas a gente precisa, dentro dessa questão da integração sensorial, que desemboca numa manifestação de comportamento, mas tem uma prerrogativa sensorial, isso é integração sensorial, tem que ser tratado no consultório. Mas quando esse comportamento é ocasionado por um desejo, um querer, uma manifestação de obrigatoriedade, de impulsividade, de compulsividade, de falta de limite, isso tem que ser tratado como comportamento e tem que ser orientado. E esse é o nosso papel. Isso é que o FAC faz. Família construindo comportamento. É isso que a gente quer ensinar para vocês. Uma semana para o resto da vida feliz. O que a gente quer é que essa intervenção seja feita, ela é rápida, ela é dinâmica, é efetiva e muitas vezes, muitos dos comportamentos que muitas vezes estão associados, que você pode ter os dois, um vai melhorar o outro. Porque a partir do momento que eu sano a questão sensorial, automaticamente eu posso fazer uma intervenção abalizada na questão do comportamento. Uma saudável, direta, fortalecida e que eu vou conseguir. Se eu tenho só sensorial e eu tenho a questão do comportamento, o comportamento dela vai ser mais suave, menos agressivo. Se eu tenho as duas, será mais agressivo, porque a criança, ela, além de ter o entendimento de que tudo que ela quer é através do choro e da birra, esse incômodo ela vai jogar duas vezes, vai ser uma explosão maior. Se eu tenho só a questão comportamental, meu problema está resolvido. Eu não preciso levar em consultório. Ela não está dentro da casa da patologia. Isso não é um sintoma de autismo nem de nada. É simplesmente uma questão de intervenção informal. Nós estamos aqui para isso. Qual é o papel do FAC? Exatamente nesse sentido. O que a gente quer é eliminar esse olhar de adoecimento que as pessoas estão da criança, achando que tudo está dentro da caixa do diagnóstico, e não é. Muitas e muitas vezes, hoje eu recebi a ligação de uma mãe solicitando exatamente orientação para isso. Assim como o FAC está aqui para trabalharmos online. Eu trabalho muito online, eu atendo online, eu faço orientação online. Eu quero expandir isso para mais gente. Essa é a nossa orientação, essa é a nossa vontade, de que a gente possa espalhar isso e que menos e menos e menos crianças estejam dentro de consultórios sendo apenas estigmatizadas. Porque a doença, gente, é uma geração, e a gente não está precisando de uma geração doente, e sim de geração forte, uma geração que bote tudo que a gente tem aqui que foi construído para frente, e não a gente crie nichos de adoecimento e pessoas fracas, porque o mundo precisa das pessoas que estão aí para lutar. Então, qual é o meu objetivo enquanto família construindo comportamento? É que a gente consiga entender qual é essa questão sensorial, assim como a gente saiba dividir a questão comportamental e as intervenções sejam feitas de formas reais,
saudáveis e de forma a construir um comportamento familiar e não ficar no desespero de um cuidado excessivo de um sintoma que pode ser trabalhado de uma outra forma.